O Lobisomem da Biblioteca de Nova York. Parte 1. Olhei no relógio algumas vezes. Estava terminando meu turno naquele dia. Estava exausta. Como toda segunda-feira, a Biblioteca Pública de Nova York estava cheia de estudantes, de pesquisadores, curiosos, todos sedentos de informação. Sejam essas informações através de livros ou de cortes de jornais, dos quais a biblioteca arquiva diariamente. O fluxo de pessoas na segunda-feira é mais alto do que nos outros dias. Fundada em 1895, a Biblioteca Pública de Nova York é um dos marcos históricos da cidade, com sua arquitetura original conservada até nos dias de hoje. E ela se destaca pela belíssima decoração, por dentro e por fora. Um dos cartões postais da cidade de Nova York, sem dúvida. Localizada no Bryant Park, no coração de Middleton, conta com um acervo de mais de 55 milhões de livros. Seu prédio é muito imponente, com dois leões na porta, que chamam a atenção de todos que passam na esquina da Quinta Avenida com a 42ª Street. O lugar é tão famoso nos Estados Unidos que já serviu até de cenário para vários filmes. Um lugar simplesmente encantador. Eu trabalhava na biblioteca há 3 anos e sempre me encantavam os detalhes do prédio. Sentada atrás de minha mesa, aguardava que todos os usuários guardassem os seus livros, ou apenas deixassem sobre as mesas, na qual eu mesma faria o favor de guardar na prateleira, exatamente no lugar aonde a pessoa retirou. Era mais uma chance que eu tinha de olhar e apreciar as obras da biblioteca, que eram muitas. Como uma boa amante de livros, eu trabalhava com todo carinho. Afinal, os livros são como joias, são menção de um legado, são obras que ficam para sempre. Eu atendia muitas pessoas no decorrer do dia. Muitas pessoas, muitos rostos. Nunca fui muito boa fisionomista, mas um rapaz estava me chamando a atenção. Não especificamente pelo seu biotipo, que era alto, cabelos negros, pele pálida, e que estava sentado e exatamente eu não conseguia ver mais do que isso, além de usar calça jeans e blusa de frio. Enfim, um sujeito comum. Comum se não fosse o fato dele estar ali, sentado todos os dias na mesma cadeira por horas. Nas últimas 2 semanas, todos os dias esse rapaz estava sentado na mesma cadeira e sabia que ele vinha sempre em busca do mesmo gênero de livros. Começou com livros de genética, depois para livros de bruxaria. Passou depois a ler livros de licantropia. Como sempre estava atendendo no meu turno, sempre eram muitas pessoas que eu tinha que atender, eu não conseguia observar o rapaz além do que simplesmente passar os olhos. Ele entrava quando a biblioteca abria ao público, às 10 horas da manhã, e ficava até às 18 horas, quando fechava para o público. Ele simplesmente ficava ali, lendo o dia todo. Por que deveria ser estranho um homem lendo o dia todo na biblioteca? Não era tão estranho, de fato não era. Procurei não pensar nesse detalhe e voltei aos meus afazeres. Dado a hora de todos os usuários saírem da biblioteca, e comecei então a guardar os volumes deixados por outros usuários, um a um, foi posto no seu lugar de origem. Peguei as minhas chaves, a minha bolsa e segui a pé até a minha casa. Uma caminhada tranquila, como sempre, porque naquele horário estavam cheios de carros na rua
porém não tanto quanto o horário de rush. Eu moro próximo à biblioteca, em uma caminhada de 30 minutos, ou US$ 15 diários de táxi, de ida e de volta. Outra opção de carona seria quando consigo uma carona amiga. A mais próxima de mim era a moça que morava no Bronx, mas o carro dela estava sempre cheio. Paciência. Passei até uma conveniência que ficava a 10 minutos da minha casa e peguei um delicioso sanduíche. Paguei no caixa e segui até minha casa. Mais alguns minutos me senti estranha. Sabe aquela sensação de que alguém está te seguindo? Pois bem, olhei para trás e não vi ninguém. Deve ser o cansaço da segunda-feira, pensei. Estava a 50 metros de casa. Morava em cima de uma pizzaria. Mas de segunda-feira, ela estava fechada para balanço no período noturno. Cheguei em frente à porta do meu prédio, peguei as chaves, abri e subi até o meu apartamento. Era um prédio simples, com 3 andares, e eu morava logo no primeiro. Chegando em casa, cumprimentei o Windsor, o meu gato, retirei meu sobretudo, coloquei sobre o aparador, tranquei minha casa, retirei meus sapatos e ataquei o lanche que eu trouxe. Liguei um audiolivro que tanto amava, assim me sentia como se tivesse alguém ali comigo. Verifiquei a comida do meu gato, a água e entrei para uma chuveirada. O apartamento é muito simples e pequeno. Um quarto, um banheiro, uma sala minúscula com uma espécie de janela com saída de emergência, que é a escada que atravessava em todos os andares até a pizzaria. Assim eram os meus dias nos últimos 3 anos e eu era feliz. Mas aquele dia em específico, o Windsor estava agitado, olhando para a janela o tempo todo. Como eram mais de 22 horas, fiquei com medo de deixá-lo sair. Preferi deixá-lo só usando a caixinha higiênica mesmo. Fui até meu quarto, respondi algumas pessoas quando a minha mãe me ligou. Querida, como você está? Eu respondi: Oi, mãe. Tô tranquila. E vocês? E a avó? Ela disse: Está melhor. Fez exames e o dinheiro que nos enviou nos ajudou bastante. Deus abençoe. Imagina, mãe, vai dar tudo certo. Mãe, preciso desligar, porque eu preciso dormir. Amanhã acordo cedo. Pretendo caminhar. Dorme com Deus, filha. Te amo. Desligamos o telefone. Senti muita sede e fui até a cozinha. Quando passei pela sala, vi que a janela estava aberta. Windsor, chamei desesperada pelo meu gato e o vi do lado de fora. No dia seguinte, preferi ficar fazendo onda na cama. Estava com preguiça. Próximo ao meu horário de trabalho, fechei tudo, deixei o Windsor para dentro e saí rumo ao meu trabalho. Mais 30 minutos estava sentada na minha mesa e notei um bilhete escrito à mão, com letras garrafais e caneta azul. Deveria trancar as janelas. Eu me assustei. Alguém dali me seguiu até minha casa. Pensei em chamar a polícia. E dizer o quê? Que tinha esquecido de trancar as janelas? Mas eu não tinha. Eu tenho certeza que eu tranquei. A partir daquele momento, me senti desprotegida, exposta. No dia anterior, minhas janelas apareceram abertas. E ali no meu trabalho, alguém sabia disso. E o rapaz misterioso, que estava todos os dias lendo livros de lobisomem, estava ali, na mesma mesa de sempre, a cerca de 20 metros de mim, sempre de cabeça baixa, estudando os seus livros. Ele tinha papel e caneta. Ele poderia ter escrito o bilhete.
Mas a maioria das pessoas tinha papel e caneta dentro da biblioteca, não poderia acusar. A partir daquele momento, eu comecei a observar quem estava ali me observando. Afinal, essa pessoa provavelmente tinha ido até a minha casa, aberto a minha janela. O que realmente tinha havido que eu tranquei a janela. Era a minha rotina, não falhava em cumprir as minhas rotinas. Enfim, o bairro que eu morava não era seguro. Na verdade, quase nada em Nova York é seguro. Mas como a pizzaria ficava no andar de baixo, eu costumava ficar tranquila, já que a pizzaria era praticamente 24 horas. Ou seja, havia movimento na pizzaria até o amanhecer. Mas ontem era segunda e à noite a pizzaria é fechada. E eu havia pensado, que burrice a minha. Enfim, o dia passou rápido, já que eu havia mais uma função, a de detetive. Chegando no fim do meu horário de trabalho ao público, a biblioteca fechou e eu comecei a guardar os livros que ficavam jogados. Nem reparei um momento que o rapaz misterioso tinha ido embora. Organizei a minha sessão e acabei saindo por volta das 9 horas. Tentei carona, mas ninguém ia passar pela minha região. Resignada, fui caminhando, mas dessa vez ainda mais rápido. Não notei nada de estranho. Em 20 minutos cheguei até a pizzaria em plenos pulmões e desta vez ela estava aberta. Pedi 2 pedaços de minhas pizzas preferidas e subi para meu apartamento. Chegando até o meu refúgio, vi que estava tudo tranquilo. Já liguei meu audiolivro preferido, que é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Minha rotina. Tirei meu sobretudo, meus sapatos, vi as necessidades de Windsor e tudo ok. Conferi as janelas, estavam fechadas. Então me permiti comer minhas pizzas. Depois corri para o banho e já era tarde. Fui para o meu quarto e fui dormir, sem banho mesmo. Alguns minutos depois, alguém estava do lado de fora da minha janela. Eu ouvia forçando a janela. Procurei algo que pudesse me defender e encontrei um taco de beisebol que havia ganhado de um amigo, na época que eu fazia faculdade. Segui até a sala e vi um vulto escuro saindo quando me viu. Chamei a polícia e contei tudo, desde o dia anterior, os bilhetes, tudo. O que me disseram foi: na cidade de Nova York era normal tentativas de invasões. Me aconselharam fortemente a providenciar uma segurança maior, como uma cortina blackout e uma tranca especial anti-furto. Pedi tudo via internet e ia chegar no dia seguinte. E no dia seguinte, lá estava eu, no meu trabalho. E em cima da minha mesa notei um livro fechado. Não lembrava de ter deixado livros sem guardar. Ao me aproximar, vi que se tratava de nada mais, nada menos do que o livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Abri o livro e notei escrito em caneta azul: procure se proteger. Minha nossa, já era demais, né? Já era demais para minha cabeça raciocinar. Ontem, quando cheguei em casa, coloquei esse audiolivro. Depois teve a tentativa de invasão. E agora esse livro aparece aqui. Antes que eu pudesse pensar em algo, ainda com o livro de Jane Austen na mão, levantei os olhos e vi o rapaz misterioso bem na minha frente. Bom dia, disse ele, iniciando uma conversa. Bom dia, respondi tentando me manter calma. Afinal, não tinha prova de nada. Não poderia acusar nada. Mas naquele momento, todos eram suspeitos, inclusive ele.
Moça, pode me ajudar a encontrar uma obra em específico? Sim, claro. Me diga qual, respondi, tentando ser o mais normal possível. Ele disse: Lobisomens na lua de sangue. E foi nesse momento que todo o sangue do meu rosto sumiu, mas procurei parecer normal. Era bizarro demais. Respirei fundo e disse a ele: Claro, te ajudo agora. Sabe o nome do autor? Soltei o livro, sentei na minha mesa. Ele disse não saber o nome do autor. Procurei então pelo nome do livro e vi que tínhamos um andar de baixo de onde estávamos e segui até lá, atrás do livro que ele me pediu. Aquele homem veio em seguida. Enquanto ele se movimentava, eu notei que ele era musculoso, como se malhasse muito, estilo um atleta olímpico. Os braços fortes, ao ponto de uma blusa grossa de lã, da qual ele estava usando, mostrar os braços definidos. O abdômen reto. Respirei fundo e procurei não reparar nada demais naquele homem. Na verdade, eu tinha mais problemas do que poderia lidar naquele momento. Há 2 dias a minha vida era normal. De repente, uma janela se abre sozinha, sem eu ter destrancado ela. No dia seguinte, aparece um aviso na minha mesa. E hoje, mais um aviso, dentro de um livro do qual eu estava ouvindo no dia anterior na minha casa. Talvez, se eu visse as câmeras de vigilância, eu poderia pegar alguma coisa. Eu faria isso depois. Não pensei que, talvez, esse rapaz misterioso poderia ser o invasor. Por que ele faria isso? Por que alguém em sã consciência faria isso? Eu sou uma moça simples, eu venho do interior. Eu não tenho atrativos físicos, eu não sou padrão. Meus cabelos são castanhos, lisos, muito lisos. E sempre uso eles repartidos ao meio, presos no alto da cabeça. Assim é o mais prático de cuidar. Eu uso sempre roupas compridas, de frio, até mesmo porque sempre está frio em Nova York. Geralmente eu uso meias de lã, com uma saída comprida. Dificilmente eu uso calças, porque eu fico muito tempo sentada, fica incômodo. Eu uso óculos. Eu leio muito e forço demais a visão. Chega a doer a cabeça se eu não uso óculos. Então, pergunto, por que eu? Nesse momento, imersa aos meus pensamentos, uma moça aleatória me chamou. E eu atendi. Quando voltei ao meu posto, sentei na minha mesa de atendimento e vi meu computador aberto em uma publicação de um estuprador solto na região em que eu morava. Eu não lembrava de ter mudado a tela do computador, mas ela estava aberta no site da biblioteca, logado para o meu auxiliar, inclusive a última pessoa que eu ajudei. Eu havia procurado minutos antes o livro de botânica. Como aquela página de notícias estava aberta justamente naquele caso no meu computador. Comecei a ler. Estuprador atuando com mulheres solteiras que viviam sozinhas, sem famílias, na cidade de Nova York. Esse estuprador deixou 3 vítimas vivas e uma morta por estrangulamento durante o ato. Elas moravam na região em que eu morava. A polícia estava investigando o caso em sigilo. Haviam alguns suspeitos. Liguei para a polícia e falei sobre a minha janela aberta há 2 dias. A polícia aumentou o patrulhamento no meu bairro, que me deixou ainda mais segura. No final do expediente, todos saíram e eu fiquei sozinha no meu setor. As luzes começaram a piscar.
e de repente elas se apagaram. Pensei que as luzes tinham se apagado no prédio todo. Foi o tempo de eu correr até a minha mesa, trombando com algumas cadeiras, mas consegui tatear até chegar à minha bolsa e as minhas chaves. Tudo ainda no escuro. Quando estava saindo da minha sessão, abri a porta e notei o corredor e o restante do prédio com iluminação normal. As luzes estavam acesas no corredor, ou seja, não havia terminado a energia ou apagado as luzes no prédio geral, só na minha sala. Estão se perguntando se eu voltei lá para ver terminar meu trabalho e acender a luz? Não, não voltei. Estava assustada demais para isso. Saí pelas escadas e ganhei a rua, sem ao menos cumprimentar o segurança que ficava na porta. Estava muito assustada, muito assustada. Segui em direção à minha casa, sem olhar direito os carros na rua. Atravessava sem olhar. Eu sentia a presença constante de alguém a metros de mim. Evitei olhar para trás, eu estava com muito medo. Poderia ser o pânico que estava em toda a situação. Eu aumentei o passo. Foi quando notei uns 5 rapazes conversando animadamente numa esquina. Eram 5 rapazes conversando, só isso. E eles simplesmente me olharam, porque eu estava passando. Foi o fato de eu me sentir insegura. Eu me senti insegura com o olhar deles. Estavam apenas em pé conversando. No pânico, eu virei a esquina e entrei em um beco, que sairia mais próximo do meu apartamento. Meu apartamento ficava na esquina do beco. Assim que entrei, foi tudo muito rápido. Foi uma péssima ideia ter passado por beco. Entrei o beco, mais alguns passos na frente, senti a presença de um homem, a 10 passos de mim. Continuei caminhando e ouvi os passos atrás de mim aumentando. Em segundos, o meu corpo foi arremessado com tamanha violência no chão. Eu bati a nuca no chão, o que me deixou atordoada. Senti então o peso de um corpo sobre mim. Ele cheirava tabaco e cerveja. Fechei os olhos. Eu não queria ver nada do que aconteceria ali. E nem reconhecer aquele homem, uma vez que ele estava bem mais próximo de mim do que vocês imaginam. Senti mãos com luvas abrindo minhas roupas e tentando baixar as minhas meias grossas. Em meio àquele turbilhão, ouvi mais alguns passos, pesados e ao mesmo tempo rápido. Ainda com os meus olhos fechados, senti o corpo daquele homem sobre mim ser retirado. E fiquei curiosa. Abri os meus olhos no momento em que vi o homem sendo erguido e o barulho de ossos quebrando. Uma figura negra, esguia e forte estava segurando o rapaz que me atacava minutos antes, pressionando o corpo do rapaz contra a parede do beco. O braço direito, forte da figura negra, segurava o rapaz pelo pescoço. O rapaz, chocado, permanecia em silêncio, fazendo esforço para respirar. Eu tinha a visão turva. Ainda estava com a cabeça doendo muito. Mesmo assim, vi a figura negra, peluda com olhos amarelos, segurando aquele homem de aproximadamente uns 100 quilos, como se fosse uma simples pena de ganso. Aquela criatura me olhou nos olhos, vi os olhos dele brilhando e ele me disse: Corre! Achei que fosse uma ameaça para mim. Achei que, assim que ele terminasse com o rapaz, eu seria a próxima a ser agredida por ele. Então, juntei toda a minha força e saí correndo daquele lugar.
Chegando em casa, em minutos, entrei, tranquei as portas, verifiquei as janelas, estavam todas trancadas. Só então me senti segura. Sentei a um canto do quarto e fiquei lá, encolhida. Minutos depois, ouvi paz. Minutos depois, ouvi passar muitas viaturas em direção ao beco em que eu estava. Longos minutos depois, eu permaneci na mesma posição, mas eu senti fome, muita fome. E a fome ia aumentando, mas eu não queria sair dali, da minha redoma. Então resolvi mandar mensagem para a pizzaria, no andar de baixo, e pedi minha pizza como janta. Algum tempo depois, a campainha tocou e era o entregador trazendo o pedido. Ele me viu, me cumprimentou e disse: Você viu o movimento? Parece que prenderam um rapaz que estuprava meninas, o do jornal. Respirei fundo, tentei me manter calma e respondi: Jura? Como é que você sabe? Respondi tentando parecer o mais normal possível. Uai, Gabi, dá uma olhadinha nos jornais. Ele disse já saindo do meu apartamento. E foi o que eu fiz. Realmente prenderam. O rapaz chama Adam Smith. Estuprador em série, conhecido como estuprador das 9 horas. No dia seguinte, exatamente às 10 horas, entrei para minha sessão. E às 10 horas e 1 minuto, eu já estava sentada na minha mesa de trabalho. A primeira pessoa que entrou naquela sessão foi o homem misterioso. Buscou um livro na seção de licantropia e sentou na mesa que ele estava acostumado, onde ele me via, como sempre. Abriu o livro, me olhou por longo tempo. Acenei com a cabeça como se o cumprimentasse, mas na verdade eu estava agradecendo. A figura escura que estava lá ontem e me salvou de um abuso ou talvez da morte poderia ser um lobisomem. Levantei da minha mesa, me aproximei devagar e disse, arriscando tudo naquele palpite: Obrigado. Eu tenho uma dívida com você. O rapaz ouviu e se silenciou. Quando ele ia dizer algo em resposta, notei que ele olhava para a porta onde 2 homens haviam entrado na sessão. Me afastei do misterioso e me dirigi até os rapazes, que vieram em minha direção. Um deles se apresentou com um distintivo na mão direita e disse: Você é a Gabriela Sanches? Sim, sou eu. Sou o detetive Marcos Gentil. E este, disse ele, apontando para um senhor mais velho, atrás, é o detetive Sebastian Weck. Estamos investigando o caso de estupro do estuprador das 9 horas. Eu vi que a senhora denunciou uma tentativa de invasão. Para que saiba, ele foi preso, a poucos metros de sua casa. Nós poderíamos ir até a sua casa, coletar evidências? Claro, o meu turno termina às 20. Posso acompanhar os senhores. Perfeito, estaremos aqui. Obrigado. Acompanhei os detetives até a saída da minha sessão e voltei para a minha mesa. Sentando, olhei para frente e notei que o homem misterioso não estava mais lá. Achei que em breve ele voltaria, pensei. Mas as horas se passavam e ele não voltou. Terminou o meu turno, segui para a porta e lá estavam os 2 detetives. Me acompanharam até minha casa, no carro de polícia, levei até o meu apartamento, indiquei a janela que foi aberta e lá esticaram alguns plásticos, coletaram digitais, enfim. Fizeram algumas perguntas que eu já havia respondido, levaram até o laboratório o material coletado. Enfim, eu estava sozinha. Desci até a pizzaria
e decidi comer a pizza no local mesmo, para relaxar um pouco. Pedi meu sabor favorito, uma pizza toda, e sentei em uma das mesas mais próximas da janela de vidro. Minha intenção era olhar para a rua, para relaxar a cabeça, e foi o que eu fiz. Pedi uma taça de vinho e comecei a minha observação aos transeuntes do lado de fora. Pensava na minha vida, no que tinha mudado de uns dias para cá. A tranquilidade de antes se deu lugar a um turbilhão de coisas. Agora, a polícia tinha ido à minha casa. E pior ainda, se não fosse um lobisomem, eu teria sido violentada, talvez até morta. Meu Deus, imersa em meus pensamentos, não vi que não estava mais sozinha. Minutos depois, fui surpreendida com o homem misterioso sentado à minha frente, do outro lado da mesa. Me assustei, coloquei a mão na boca para não gritar. Olá, ele disse. Posso me sentar aqui? Ele já estava sentado. Pediu autorização por mera educação. Claro, fique à vontade, disse brincando. Gabriela, eu sou Paul Cruz. Acho que você já me viu na biblioteca. Sim. E gostaria de agradecer por ontem. Ele disse, meneando a cabeça. Acho que vai ser mais fácil do que eu imaginei. De nada. Ele sorriu. Ele entendeu em poucas palavras que eu sabia do segredo dele. Aquele sorriso me indicou que ele poderia ser o lobisomem. Por que não? Porque tinha que ser ele. Só podia ser ele. E você contou aos seus amigos policiais? Ele perguntou. Contar que você é um lobisomem e me salvou no beco enquanto eles estavam fazendo sei lá o quê? Não, eu não contei, respondi. Gabriela, o nome correto é Lupino. Eu sou um lupino. Vendo que fiquei em silêncio e que esperava mais explicações, ele continuou. O detetive Marcos gostou de você. Olhei assustada. Como poderia ter mudado de assunto a esse ponto? Fiquei sem palavras. Como é que você sabe disso? Eu o ouvi dizendo ao colega de trabalho dele sobre seus dotes físicos. Você ouviu ele dizer? Você não esteve nem próximo dele. Como você ouviu? A nossa audição é aumentada, Gabriela, assim como a nossa força e outros sentidos. Eu disse, como a fome? Ele riu da minha piada. Afinal, a pizza tinha acabado de chegar na mesa. Pedi prato, talheres e uma taça extra de vinho para ele. Ele respondeu sim. Ele se serviu e depois de um tempo perguntei: como você sabia que eu estava sendo seguida? Eu o vi na biblioteca durante as minhas pesquisas. Você viu Adam Smith? Paul sorriu confirmando e mostrando uma linha de dentes brancos e duas covinhas nas bochechas. Comemos em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro. O pedaço de pizza do prato acabou, ele se serviu mais um para ele e um para mim. Em silêncio e virando uma taça de vinho, ele se levantou e disse: obrigada, Gabriela, mas preciso ir. Eu estava com os olhos baixos, prestando atenção no meu pedaço de pizza. Então eu perguntei: mais um caso para resolver? Ele ficou em silêncio. Eu ergui os olhos e vi que os olhos dele, que antes era castanho, agora estavam amarelos. Eu entendi que estava na hora dele ir devido a uma possível transformação. Vi aquele homem saindo pela porta e sumindo rua dentro. Pedi para embrulhar o restante da pizza, paguei e subi para o meu apartamento, continuando a beber meu vinho com calma.
No dia seguinte, entrei na mesma hora de trabalho e nada de Paul aparecer. Às 15 horas, o detetive Marcos entrou. Olá, Gabriela. Olá, detetive. Teria um momento, por favor? Claro. Vamos beber um café? Sim. Você pode sair daqui? Detetive, no corredor tem uma máquina de café. Vamos até lá. Seguimos pelo corredor, nos servimos e seguimos para a mesa sem cadeiras que existe ali perto. Nós ficamos em pé nessas mesas. Bem, Gabriela. Saíram os resultados das digitais nas janelas. Confirmamos 2 digitais diferentes, além das suas. Uma digital é de Adam Smith, que já está sob custódia da polícia. A outra digital é de um conhecido nosso, chamado Paul Cruz, e está foragido nesse momento. Se não segurasse com muita força o café, ele teria caído ao chão. O rapaz misterioso chamava Paul Cruz. Por que tinha a digital dele na minha janela? Tentei disfarçar a incredibilidade e perguntei: quem é Paul Cruz? Detetive Marcos respondeu: formalmente não foi acusado, mas está ligado a alguns crimes como estupros e assassinatos. As digitais deles estão sempre em cenas de crime. Entendi. Isso faz dele um procurado? Sim. Até que ele prove o contrário, ele é procurado. Entendi. Obrigado por me manter a par das investigações. Agradeci com profunda sinceridade. E já ia me retornando ao meu trabalho, quando a mão do detetive me segurou delicadamente pelo braço. Espere. Ele me olhou com muita atenção antes de perguntar: você conhece Paul Cruz? Nesse momento, procurei me acalmar. Não conhecia Paul Cruz. Só sabia quem era e mais nada. Achava que tinha me salvado daquele estupro, mas não o tinha visto. Eu vi foi um lobisomem, que poderia ser qualquer um. Preferi manter na minha redoma de vidro, que eu mesma havia criado para mim, e não me meter em assuntos extras. Então, eu respondi: não. Detetive, não o conheço. Ele mora próximo a mim? Marcos estava quase lendo meus pensamentos, quando respondeu: não. Ele não tem endereço conhecido. Detetive, ainda corro o risco? Pode ser que sim, mas não temos certeza disso. As digitais dele estavam na sua janela, ou seja, ele sabe onde você mora. Detetive, vou procurar outro apartamento. Já é demais. Certo? Faça isso. Obrigada, detetive. Já ia me retirando quando o detetive me estendeu o cartão branco com algo escrito que só peguei nas mãos e levei ao bolso. Me ligue se lembrar de algo. A qualquer hora. É só chamar. Muito obrigado. Saí em definitivo. Só consegui respirar fundo quando sentei em minha mesa. Agora, a pessoa que estava teoricamente me ajudando era também um procurado da polícia. Minha vida estava exposta. E segundo o detetive Marcos, ainda corria risco de vida. Aquele dia não passava. Minha cabeça estava arturdida. Arturdida demais, diria, para atender com excelência as pessoas que ali procuravam ajuda. Pensei em tirar férias, mas como estava com muitas dívidas, não poderia me dar esse luxo. Quanto a apartamentos, nenhum tinha as mesmas opções dos que eu morava. Me resignei. Encarei meu trabalho para esquecer a situação delicada. Assim, as horas que estavam passando a passos de tartaruga.
Quando saí do prédio às 20 horas, encontrei o detetive Marcos e cumprimentei. Ele me ofereceu carona até em casa, o que eu aceitei rápido. Obrigado pela carona. De nada, na verdade hoje é sexta-feira. O que acha de bebermos alguma coisa? Olhei para ele e disse: O senhor não está em serviço? Não. Meu serviço terminou às 20 horas, quando te busquei. E ele sorriu. Certo, então vamos. Vamos até um bar conhecido lá que fica no Bronx? Eu disse: Nossa, mas é muito longe. Mas você conhece algum aqui mais próximo, Gabriela? Ah, embaixo do meu prédio tem uma pizzaria. Ah, sim, então vamos até lá. A pizzaria da esquina era um lugar aconchegante, mas simples, focado em fast food. Para mim, solteira e com vida corrida, era ótimo. Chegamos até a pizzaria, que conhecia bem, nos sentamos em uma mesa e pedimos uma pizza. Cerveja para o detetive e eu fiquei no refrigerante. Depois de um belo gole de cerveja, ele perguntou: Você não é de Nova York? Não, não sou de Nova York, eu sou do Kansas. Ele perguntou: Tem alguém te esperando? Eu disse: Sim, minha mãe e minha avó. Entendi, que ótimo. E namorado? O senhor está perguntando se eu tenho namorado? Ele sorriu e disse: Sim, eu estou. Eu sorri. Paul estava certo. Ele estava interessado em mim e nem notei. Mas que modo estranho de perguntar isso, né? Pensei. E respondi: Não tenho namorado. E o senhor tem esposa? Sou solteiro. Separado, na verdade. Me casei muito cedo. Achei que fosse para sempre. Mas não foi o que aconteceu. Oh, eu sinto muito. Não sinta. Eu não sinto. Detetive Marcos. Pode me chamar de Marcos. Ok, Marcos. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Quando Adam Smith sai da custódia? O detetive respirou fundo e respondeu: Hoje à tarde foi adicionado informações sobre o processo dele e teve prisão preventiva decretada. Vai a julgamento em algum tempo, então não terá fiança. Ele não sai tão cedo. A pizza chegou, comemos e falamos sobre trivialidades, e a noite seguiu em paz. Na hora de irmos embora, ele pagou a conta, mesmo me oferecendo para repartir, e me despedi com um abraço na porta do meu prédio. Eu subi até meu apartamento. Quando eu cheguei até meu apartamento, o Windsor queria sair pela janela. E abri a janela para ele e fui tomar um banho. Vesti uma camisola e fui até a janela chamar o Windsor. Quando vi que havia uma rosa vermelha na janela, do lado de fora. Peguei a rosa, levei até o nariz, sorvendo aquele cheiro delicioso e deixei a janela aberta. Deixei o abajur da sala acesa e segui até o meu quarto. Segundos depois, eu ouvi alguém entrando pela janela e apagando o único foco de luz da sala. Chegando até a porta do meu quarto, eu vi aquela enorme fera, do tamanho da porta, com os braços que não encostavam no tronco, peludos, muito peludos, olhos amarelos, vindo em minha direção. Não tive medo. Pela primeira vez em alguns dias, eu não tive medo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo. Eu realmente não estava com medo. Ele se ajoelhou ao lado da cama, puxando a coberta que estava sobre o meu corpo, me deixando apenas com a camisola fina e transparente que eu vestia. Senti as mãos dele sobre a camisola e o calor que emanava daquela fera era delicioso. Ele buscou a barra da minha camisola e colocou as mãos por dentro, fazendo a minha pele arrepiar.
Ele abaixou até o meu pescoço, passando a língua sobre a pele, causando ainda mais arrepios. Ele foi descendo até o decote da camisola, chegando até o mamilo rijo pelo toque, e sugou, com vigor, um após o outro. Desceu até a minha barriga, beijando delicadamente, enquanto eu sentia um turbilhão dentro de mim se formar. Ele deslizou o dedo para minha feminilidade ardente, até que chegou até minha feminilidade com a boca e sugou, devagar, e depois foi aumentando. A minha cintura estava envolta daqueles braços peludos e fortes, e nem tinha a menor força contra ele. Estava entregue àquele sentimento poderoso e forte. Quando comecei a sentir dentro de mim uma explosão se formando, algo maior do que eu imaginei estava prestes a eclodir do meu ser. Ouvi a campainha tocar. A fera não parou. Enfiei a cabeça no travesseiro porque alguém estava na porta do lado de fora, tocando a campainha, e eu estava no quarto, tentando não fazer barulho em meio àquela imensidão de sentimentos que eu estava sentindo. Eu queria a fera, mas precisava atender a porta. Foi quando explodi e a campainha tocou mais uma vez. A fera me soltou e saiu em direção à janela. Tentei me recompor, coloquei um sobretudo e abri a porta. Era Marcos, o detetive. Oi, desculpa entrar assim no prédio, mas eles abrem as portas para os policiais. Ele tentou sorrir. Permaneci em silêncio. Gabriela, é que eu não consigo dormir. Fiquei parada. Pelo sentimento do pós-coito. Por sentir meu corpo todo desejar algo e não poder ter. Eu precisava ter alguma reação mediante aquele homem na minha porta, bem ali na minha frente. E não consegui. Foi então que ele disse: Gabriela, eu posso entrar? Claro, desculpa, pode entrar. Ele entrou e segui até a janela que estava aberta. Eu queria fechar. E vi mais uma rosa com um bilhete. Veja com o Marcos qual o próximo caso. No dia seguinte, eu deixei a mesma rosa lá com outro bilhete escrito: Caso Dexter Maia.